Um homem entrou numa concessionária de luxo e foi humilhado diante de todos. Mas o que ninguém sabia é que aquele homem sujo, com roupas rasgadas e olhar cansado, era, na verdade, o dono de tudo aquilo. E quando a verdade veio à tona, a atitude dele chocou a todos. O amanhecer chegou silencioso, como se a cidade ainda despertasse em segredo. Do alto da cobertura onde morava, Henrique Vasconcelos observava o horizonte, os prédios dourados pelo sol, o movimento que começava a tomar as ruas. Nada parecia fora do lugar, exceto o incômodo que o corroía por dentro. Henrique era um homem de hábitos meticulosos, reservado, observador, exigente, mas justo. Por trás da aparência serena e do olhar firme, existia alguém que valorizava o trabalho honesto acima de qualquer luxo. E era justamente por isso que os boatos recentes lhe tiravam o sono. Nos últimos meses, chegaram até ele comentários sobre o comportamento dos gerentes e vendedores de suas concessionárias. Histórias sussurradas sobre clientes humildes sendo ignorados, humilhados, tratados como se fossem invisíveis. Um simples lavador de carros havia lhe dito com hesitação: "Seu Henrique, tem gente ali dentro que esqueceu o que é respeito." Aquela frase ficou martelando em sua mente. Ele lembrava de quando começara, décadas antes, lavando veículos em um galpão pequeno e sujo. Naquela época, aprendera que a diferença entre um cliente e um amigo era a forma como você o tratava. E agora, dono de uma das maiores redes de concessionárias do país, sentia que algo precioso se perdera no caminho. Henrique andou pelo escritório espaçoso, as janelas revelando uma vista milionária, mas o pensamento dele estava longe do luxo. Abriu a gaveta, tirou um relatório e leu as palavras "Atendimento Premium" no topo. Sorriu com ironia. "Premium?" pensou. De que adianta vender luxo se a alma da empresa está vazia? A decisão veio como um estalo. Se queria saber a verdade, não adiantava convocar reuniões nem pedir relatórios. Precisava ver com os próprios olhos. Foi até o closet, abriu uma porta escondida e puxou uma mala antiga. Dentro estavam roupas de quando ainda trabalhava no chão da loja. Calça surrada, casaco de lã gasto, um boné desbotado. No banheiro, passou a mão no rosto, sentindo a barba crescer. Deixou que o espelho refletisse um homem comum. Ou melhor, um homem invisível. Pegou um pouco de fuligem de carvão e esfregou nas mãos. O cheiro o fez lembrar os tempos em que lavava rodas de caminhonete. Calçou sapatos velhos e olhou-se mais uma vez. O milionário havia desaparecido. Diante do espelho, agora estava um homem simples, quase irreconhecível. Respirou fundo. Se é caráter que eu quero encontrar, então é assim que vou procurar. Saiu do apartamento antes das 7. O vento da manhã cortava o rosto, misturado ao cheiro de café e fumaça. Caminhou até um ponto de ônibus, pegou o transporte coletivo e sentou-se no fundo, observando as pessoas. Ninguém olhava para ele. Nenhum cumprimento, nenhum sorriso. Apenas indiferença. O disfarce funcionava. Quando desceu na avenida principal, olhou para frente e viu o imponente letreiro dourado da Vasconcelos Premium Motors. O nome da sua família reluzia sob o sol, símbolo de prestígio e sucesso. Atravessou a rua. Cada passo soava diferente. Os carros de luxo na vitrine refletiam a sua imagem desgastada. Um contraste cruel entre o brilho do metal e a simplicidade da roupa. Abriu a porta de vidro. O ar gelado do ar-condicionado o envolveu imediatamente. O ambiente cheirava a couro novo e perfume caro. Músicas instrumentais tocavam ao fundo, misturando-se ao som dos saltos e das conversas baixas. Por um breve instante, o salão inteiro parou. Alguns vendedores olharam de relance. Outros trocaram olhares cúmplices. Uma recepcionista, com maquiagem impecável, franziu o nariz antes de voltar ao computador.
Henrique percebeu os cochichos, as risadinhas abafadas. Ele entrou mesmo? Sussurrou uma voz. Deve estar pedindo doação, respondeu outra rindo. Henrique caminhou com calma, olhando os carros expostos. Cada modelo parecia mais distante da realidade de quem vive o dia a dia. O reflexo das luzes no chão polido quase o cegava. Um vendedor se aproximou com expressão tensa, mas logo disfarçou. "O senhor está procurando alguém?" perguntou, sem disfarçar o tom desconfiado. Henrique sorriu educadamente. Só queria ver os carros. O vendedor hesitou, olhando em volta como quem pede ajuda. Foi então que Marcelo Furtado, o gerente, apareceu. Terno azul escuro, gravata alinhada, postura arrogante. Era conhecido por vender muito e por falar alto demais com quem vendia pouco. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, olhando Henrique de cima a baixo. O vendedor se adiantou. "Ele diz que quer ver os carros." Marcelo deu uma risadinha curta. "Quer ver os carros?" repetiu, como se a ideia fosse absurda. "Meu amigo, isso aqui é uma concessionária de luxo." Henrique manteve o olhar firme, tranquilo. "Eu sei." O gerente cruzou os braços. "E o senhor tem alguma intenção de comprar?" "Talvez", respondeu Henrique. "Mas primeiro eu gosto de conhecer." Marcelo olhou em volta, percebendo que alguns clientes assistiam à cena. Abaixou o tom, mas o desprezo continuava no olhar. "Veja bem, senhor, nós trabalhamos com veículos de alto padrão. Esse ambiente é reservado." Henrique apenas assentiu. Não era o que ele dizia, e sim como dizia. Aquela voz arrogante, o sorriso forçado, o olhar impaciente. Tudo denunciava o tipo de pessoa que ele precisava conhecer melhor. Enquanto isso, um casal elegante entrou na loja e o gerente rapidamente se apressou em cumprimentá-los. Se me dá licença, eu preciso atender clientes", disse com ênfase na palavra. Henrique ficou parado por alguns segundos observando. Os vendedores voltaram a cochichar. Uma atendente ajeitou a saia e sussurrou algo, provocando risadinhas discretas. A tensão era visível. O luxo do ambiente contrastava com a frieza das pessoas. Henrique deu um passo em direção a um dos carros, apenas para observar. Logo, sentiu o peso dos olhares o seguindo. Não precisou ouvir as palavras. O julgamento estava em cada expressão. E naquele instante, a humilhação silenciosa começou, não com empurrões ou gritos, mas com gestos sutis. A recepcionista se afastando, o vendedor fingindo estar ocupado, o gerente o ignorando como se ele fosse um incômodo passageiro. Henrique inspirou fundo. A cena, apesar de simples, doía mais do que ele imaginava. Olhou ao redor. O brilho das vitrines refletia não apenas os carros, mas também a superficialidade de quem se achava dono do valor alheio. A decepção começou a pesar. Sem dizer nada, ele cruzou os braços, observando o movimento. Os sorrisos falsos, o olhar arrogante, o desprezo mascarado por educação. Tudo estava ali, escancarado, bem diante dos seus olhos. Marcelo passou novamente por perto, lançando-lhe um olhar impaciente. "O senhor ainda está aqui?" disse em tom seco. Henrique respondeu apenas com o olhar. Um olhar calmo, mas carregado de algo que o outro não conseguiu decifrar. Henrique manteve-se firme, observando o ambiente ao redor. O brilho dos carros refletia nos vidros, ofuscante, mas nada ali parecia mais reluzente do que a indiferença estampada nos rostos à sua volta. Por dentro, ele sentia um aperto diferente. Não era raiva, era decepção. Estava diante de algo maior do que um simples mau atendimento. O que via ali era o reflexo da alma da própria empresa, manchada por soberba e falta de empatia. Enquanto os vendedores riam baixinho, ele ergueu o olhar e o fixou na logomarca dourada acima do balcão. Vasconcelos Premium Motors.
Seu próprio nome brilhava na parede, mas o respeito, o valor que sempre defendera, era tratado como algo sem valor. Respirou fundo. Baixou a cabeça por um instante, não em rendição, mas em propósito. Sabia que aquele seria apenas o começo. Ficou imóvel no centro do salão, cercado por carros luxuosos e atitudes vazias. E naquele silêncio tenso, seu olhar dizia tudo. A decepção, o julgamento e a promessa silenciosa de que, em breve, ninguém ali riria da mesma forma. Henrique ainda estava parado no centro da loja quando ouviu o som de risadas discretas às suas costas. Virou-se devagar. 2 vendedores o observavam de longe, trocando comentários que tentavam esconder com a mão na boca. A indiferença havia se transformado em deboche. Ele decidiu se aproximar de um dos carros. Passou os dedos sobre o capô reluzente de um conversível vermelho, admirando a perfeição da pintura. Era o mesmo modelo que ele havia escolhido pessoalmente para representar a marca naquele ano. Mas, para quem olhava de fora, aquela simples atitude soava quase como uma afronta. "Ei, senhor", disse uma voz ríspida. "É melhor não encostar, tá? Isso aí custa mais do que o senhor vai ver na vida." Henrique levantou o olhar. Era Jéssica, uma das vendedoras mais novas da equipe. Tinha postura confiante, maquiagem impecável e um sorriso carregado de ironia. "Eu só estava olhando", respondeu ele sereno. Ela riu, balançando a cabeça. "Todo mundo diz isso antes de riscar um carro. O senhor quer que eu chame alguém para ajudar? Talvez o segurança?" Henrique não respondeu, apenas olhou para ela e o silêncio pareceu deixá-la desconfortável por um segundo. Mas logo Marcelo apareceu, atraído pelo murmúrio crescente entre os funcionários. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o gerente, com o tom de quem esperava confusão. "Esse homem está mexendo nos carros, senhor Marcelo", disse Jéssica, cruzando os braços. "E já disse que não pode." Marcelo olhou Henrique de cima a baixo, impaciente. "Eu já falei com o senhor mais cedo, disse que esse não é um lugar para visitas curiosas." Henrique se manteve calmo. "Eu só queria conhecer o carro, saber mais sobre ele." O gerente soltou uma risada curta, debochada. "O senhor quer saber mais sobre esse carro?" disse com ênfase, atraindo a atenção dos outros. "Pois bem, motor V8, quase 600 cavalos de potência, valor de mais de 1,5 milhão. Agora me diga, o senhor vai pagar isso com o quê? Com as moedas do copinho?" As risadas ecoaram pelo salão. Um grupo de vendedores próximos fingia estar ocupado, mas olhava disfarçadamente, divertindo-se com a situação. Henrique manteve o olhar firme. "Eu perguntei por educação", respondeu em tom baixo. "Não imaginei que a informação tivesse preço também." Marcelo se aproximou, olhando-o nos olhos. "O senhor está atrapalhando o trabalho aqui. Os clientes se sentem desconfortáveis com sua presença." Do outro lado da loja, Eduarda observava a cena, visivelmente incomodada. Ela deixou discretamente o atendimento que fazia e caminhou até os dois. "Posso ajudar em algo?" perguntou, tentando suavizar o clima. "Não precisa, Eduarda", respondeu Marcelo irritado. "Já estou cuidando." Mas Henrique se virou para ela e disse com gentileza: "Eu só queria olhar os carros." Eduarda olhou ao redor. Sentia os olhares dos colegas sobre ela como se sua bondade fosse motivo de vergonha. Mesmo assim, manteve-se firme. "O senhor pode olhar à vontade", disse num tom respeitoso. "Ninguém precisa de terno para admirar o que é bonito." O salão ficou em silêncio por alguns segundos. Marcelo se virou lentamente para ela, o rosto endurecido. "Eduarda, eu já pedi para você não interferir. Eu só acho que educação não faz mal a ninguém", respondeu ela com calma. Jéssica bufou e revirou os olhos. "Sinceramente, Eduarda, você devia saber seu lugar. A gente trabalha com clientes, não com caridade." Henrique a olhou.
É triste ouvir isso de quem representa uma marca, disse em tom baixo, mas firme. A frase caiu como um soco. Marcelo cruzou os braços, tentando manter a autoridade. Chega, o senhor precisa se retirar antes que eu peça para a segurança resolver. Henrique deu um passo para trás, observando o rosto altivo do gerente. Eu não fiz nada de errado, só entrei, olhei e perguntei. E isso já foi demais, retrucou Marcelo, elevando o tom. O senhor não tem nada para fazer aqui. Esse tipo de gente espanta quem realmente pode comprar. As palavras dele ecoaram pelo ambiente. Alguns clientes olharam constrangidos, fingindo não ouvir. Outros se afastaram. Henrique ficou imóvel por um instante, com o olhar fixo no letreiro da marca estampado na parede. O nome dele? O nome que herdara do pai, que construíra aquela empresa com esforço e dignidade, agora era usado como bandeira de arrogância. Jéssica deu uma risadinha, baixando a voz para o colega ao lado. Aposto que ele veio só para se esconder do sol. Ou para ver se sobra um pãozinho do café, respondeu o outro, e mais risos contidos se espalharam. Henrique ouviu tudo, não disse nada. Apenas respirou fundo, tentando conter a decepção que o invadia. Eduarda, aflita, deu um passo à frente. Senhor Marcelo, por favor, isso já passou do limite. Mas o gerente ignorou. Deu 2 passos firmes e ficou diante de Henrique, o rosto tenso, a voz ríspida. Eu já pedi com educação. Agora vou pedir pela última vez. Saia daqui. Henrique o olhou nos olhos, sem medo. O silêncio entre os dois era pesado. Marcelo o empurrou levemente pelos ombros. Vamos, o senhor está atrapalhando o ambiente. O impacto foi pequeno, mas a humilhação foi enorme. Eduarda colocou a mão na boca indignada. Senhor Marcelo! O que foi, Eduarda? Gritou ele, perdendo o controle. Quer perder o emprego também? A tensão tomou conta do salão. Todos os olhares agora estavam voltados para a cena. Henrique endireitou o corpo. Por um instante seu semblante mudou. Não era mais o homem submisso que eles pensavam ver. Havia algo em seu olhar que transparecia autoridade e serenidade ao mesmo tempo. Não se preocupe, disse ele com voz calma. Eu já vou. Virou-se devagar e começou a caminhar em direção à porta. Os passos dele ecoaram pelo chão de mármore, pesados, firmes. Cada risada atrás soava como uma lâmina silenciosa. Quando chegou à saída, Marcelo ainda gritou. E da próxima vez, procure o lugar certo antes de entrar numa loja como essa. As palavras atravessaram o salão como veneno. Alguns riram, outros fingiram não ouvir. Henrique parou por um instante do lado de fora, sob a luz fria do dia. Olhou para o vidro da vitrine. O reflexo mostrava a fachada imponente da loja, os carros luxuosos e, entre eles, sua própria imagem. O rosto sujo, cansado, mas com uma parte limpa, onde o sol refletia. Aquela mancha de luz sobre o rosto parecia revelar, mesmo sem palavras, quem ele realmente era. Lá dentro, Marcelo ainda comentava com os colegas. É cada tipo de gente que aparece. Daqui a pouco estão deixando o pedinte dormir no sofá da recepção. Eduarda não respondeu. Apenas se afastou devagar, sentindo o coração apertado. Sabia que tinha acabado de presenciar algo profundamente errado. Henrique deu mais alguns passos pela calçada, respirando fundo. A humilhação ainda ecoava na mente, mas por trás do constrangimento nascia algo mais forte. A convicção. A certeza de que no dia seguinte, aquela mesma porta se abriria por um motivo completamente diferente. Ele olhou uma última vez para a vitrine, o olhar firme e sereno. Não havia ódio, apenas propósito. O reflexo do seu rosto misturava-se ao brilho do logotipo dourado atrás do vidro, agora manchado pela arrogância de quem esqueceu o que é respeito. Henrique virou-se e seguiu em silêncio, deixando para trás o som das risadas que logo se transformariam em arrependimento. A cidade seguia viva, indiferente ao que acontecera, mas dentro dele algo havia mudado para sempre.
Ele não precisava mais de provas. O que vira bastava. A partir daquele momento, a máscara que usava não era apenas o disfarce de um mendigo, mas o espelho da verdade que logo cairia sobre todos. E quando voltasse, ninguém naquela concessionária ousaria tratá-lo da mesma forma. A manhã seguinte amanheceu diferente. O sol parecia o mesmo, mas havia um peso no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Dentro da concessionária Vasconcelos Premium Motors, o clima era estranho. Marcelo chegou cedo, como sempre. Ajustou a gravata diante do espelho e passou perfume em excesso. Enquanto organizava os relatórios de vendas, percebeu que alguns funcionários cochichavam perto da recepção. "Que reunião é essa?" perguntou, tentando manter o tom natural. "Não sei, Sr. Marcelo. O diretor ligou dizendo que era urgente", respondeu Jéssica, inquieta. O gerente arqueou as sobrancelhas. "Urgente? Deve ser alguma meta nova", pensou, tentando ignorar o incômodo. Aos poucos, todos os funcionários foram se reunindo no salão principal. O ar-condicionado parecia mais frio do que de costume. Eduarda chegou por último, carregando uma prancheta. Evitava olhares, ainda lembrando da cena do dia anterior. Ninguém falava abertamente sobre o que havia acontecido, mas os cochichos denunciavam o desconforto. Marcelo, em pé no centro, batia o pé com impaciência. "Não sei o que é, mas vamos manter a postura. Provavelmente alguma visita da diretoria." Nesse momento, o som de passos firmes ecoou pelo corredor. O burburinho cessou instantaneamente. A porta de vidro se abriu com um leve estalo. E foi então que Henrique Vasconcelos entrou. Vestia um terno cinza escuro impecável, sapatos lustrados e expressão séria. Atrás dele vinham 2 seguranças discretos e o diretor regional da empresa, um homem de meia idade com olhar tenso. O silêncio tomou conta do ambiente. Por um instante, ninguém respirou. As lembranças do mendigo do dia anterior pairaram na mente de todos, mas ninguém ousava acreditar no que via. Marcelo foi o primeiro a reagir com um sorriso constrangido. "Ah, Sr. Henrique! Que surpresa! Ninguém nos avisou que o senhor viria." Henrique caminhou até o centro do salão, os olhos percorrendo cada rosto. O mesmo chão onde fora humilhado agora refletia o brilho dos seus sapatos. "Às vezes, Marcelo", respondeu com voz firme, "as melhores visitas são as que ninguém espera." O gerente riu nervosamente. Claro. Imaginei que fosse apenas uma reunião de rotina." Henrique o olhou nos olhos, sem sorrir. Não é rotina. É sobre algo muito mais sério." Os funcionários se entreolharam, inquietos. Jéssica desviou o olhar. Eduarda, parada no canto, já suspeitava do motivo. Henrique fez um gesto e o diretor entregou-lhe um tablet. Ele o segurou com calma. Na tela, o vídeo das câmeras de segurança da loja começou a rodar. As imagens mostravam o dia anterior. O momento em que ele entrou disfarçado, os olhares de desprezo, os risos, as frases debochadas. A voz de Marcelo ecoou pela sala, nítida. Esse tipo de gente espanta quem realmente pode comprar. O som parecia atravessar o ar como uma sentença. Jéssica levou a mão à boca. O sangue sumiu do rosto de Marcelo. Eduarda baixou os olhos, sentindo o estômago apertar. Henrique pausou o vídeo. O silêncio que se seguiu era quase sufocante. A voz dele soou calma, mas carregada de peso. "Ontem eu entrei aqui como um homem simples e vi quem realmente vocês são quando pensam que ninguém está vendo." As palavras ecoaram no salão. Ninguém ousava falar. Henrique continuou. "Durante anos construí essa empresa acreditando que respeito era o combustível que a mantinha em movimento. Mas ontem eu descobri que, em algumas partes, esse combustível acabou." Marcelo tentou intervir com a voz trêmula. "Senhor Henrique, eu posso explicar. Foi um mal-entendido. Eu não sabia que era o senhor. Eu só estava zelando pela imagem da empresa." Henrique o interrompeu com um gesto. "Zelando pela imagem?" repetiu lentamente. "E o senhor achou que humilhar alguém era uma boa forma de cuidar dela?"
Não, claro que não, mas as aparências enganam. O senhor sabe como é. Sim, Marcelo, respondeu Henrique, fixando nele o olhar. As aparências enganam. E ontem quem se enganou com as próprias foi você. O gerente abaixou a cabeça. Jéssica, ao lado, tentava conter as lágrimas. Outros funcionários permaneciam imóveis com o rosto tenso. Henrique caminhou devagar pelo salão, falando com voz pausada. Eu não me vesti de mendigo para brincar com ninguém. Fiz isso para entender o que meus clientes humildes sentem quando entram aqui. Porque nem todos que têm dinheiro se vestem como vocês esperam. E nem todos que se vestem bem merecem respeito. O tom dele era sereno, mas cada frase soava como um espelho quebrando diante dos olhos dos funcionários. Eduarda levantou o olhar por um instante. O coração dela batia rápido, entre medo e alívio. Henrique continuou. Quando eu fundei essa empresa, ela nasceu de uma oficina pequena. Eu era o rapaz que lavava rodas, que varria o chão, e mesmo sujo de graxa, ninguém me tratava como um lixo. Ontem, vi o contrário aqui dentro, vi a arrogância substituir a humanidade. Ele parou, olhando diretamente para Jéssica. Você riu de mim, não foi? Ela engoliu em seco, lágrimas contidas. Senhor Henrique, eu não sabia quem o senhor era. E se eu realmente fosse um homem pobre? Perguntou. O que me tornaria menos digno do seu respeito? Ela não respondeu, apenas chorou em silêncio. Henrique voltou-se para Marcelo. E você, Marcelo, o homem que deveria dar o exemplo, o que aprendeu depois de tudo isso? O gerente passou a mão na testa, suando frio. Eu cometi um erro. Eu juro que não vai se repetir. De fato, não vai, respondeu Henrique, porque um erro como esse custa caro. Marcelo olhou ao redor, em desespero. O senhor vai me demitir? Henrique não respondeu de imediato. Caminhou até a janela e olhou para fora. O reflexo do vidro mostrava sua imagem sobreposta à logomarca da empresa. Ainda não decidi o que vou fazer, mas já sei o que não vou permitir, que essa empresa perca a alma que a construiu. O silêncio voltou. Os funcionários se entreolhavam inseguros. Henrique respirou fundo e disse: eu quero que todos pensem no que aconteceu, porque o que vi ontem não foi apenas um erro de comportamento, foi a ausência de empatia, foi o desrespeito travestido de superioridade. Marcelo tentou se justificar mais uma vez. Eu só quis proteger a imagem da marca, senhor. Henrique o encarou. A imagem da marca, Marcelo, não está nos carros. Está nas pessoas, está em cada cliente que entra por aquela porta. E ontem, a marca Vasconcelos foi manchada por atitudes que envergonham o nome que carrego. Eduarda respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Sabia que Henrique tinha razão. Ele fez uma pausa longa, olhando para todos. Eu entrei aqui como um homem simples. E saí com a certeza de que o verdadeiro luxo não está no que vendemos, mas em como tratamos quem não tem nada para nos oferecer. As palavras atravessaram o salão como vento frio. Ninguém se moveu. Ninguém ousou falar. Marcelo, com o rosto pálido, deu um passo à frente. Por favor, senhor Henrique, me dê uma chance. Eu dediquei anos a essa empresa. Henrique o olhou por um momento, mas não respondeu. Virou-se e entregou o tablet ao diretor. Reúna o setor de RH. Quero o relatório de todos os funcionários desta unidade até o fim do dia. Sim, senhor, respondeu o diretor, sério. Henrique começou a se afastar, mas antes de sair, parou e olhou novamente para o grupo. A voz dele saiu mais baixa, porém ainda mais firme. Ontem vocês mostraram o que são quando acreditam que ninguém está observando. Hoje, eu só quero ver quem vocês serão depois de descobrirem quem eu sou. E saiu. A porta se fechou devagar, deixando o som ecoar pelo salão. Por alguns segundos, ninguém respirou. Jéssica soluçava baixinho.
Eduarda segurava as lágrimas, tentando disfarçar a emoção. Marcelo permaneceu imóvel, o olhar perdido no chão, o orgulho despedaçado. O silêncio que se instalou era o mais pesado de todos. Um silêncio que dizia mais do que qualquer grito. A vergonha pairava no ar, densa, inescapável. E naquele instante, todos entenderam. O homem que haviam humilhado era o mesmo que podia decidir o futuro de cada um deles. A manhã seguinte amanheceu nublada. O céu parecia carregar o mesmo peso que pairava sobre a Vasconcelos Premium Motors. Os funcionários chegaram mais cedo do que o habitual, cada um em silêncio, evitando cruzar olhares. O som dos saltos, das portas se fechando e do café sendo servido parecia mais tenso do que nunca. Marcelo entrou com o rosto pálido. A noite havia sido longa. Quase não dormira, revendo mentalmente cada palavra, cada gesto, cada olhar do dia anterior. Tentava se convencer de que haveria perdão, que talvez Henrique quisesse apenas dar uma lição. Mas no fundo, sabia que algo dentro dele havia se quebrado. Jéssica, por sua vez, mal conseguia se olhar no espelho. Chegara com os olhos inchados, tentando disfarçar a vergonha atrás da maquiagem. E Eduarda, a única que havia dormido em paz, ainda sentia o coração apertado. Sabia que aquele dia marcaria uma mudança definitiva. Boa ou ruim, ela não tinha certeza. Pouco depois das 9, o som das portas de vidro ecoou pelo salão. Todos se viraram. Henrique Vasconcelos entrou. Dessa vez, não havia seguranças nem aparato algum. Somente ele, seu terno escuro e a mesma postura serena de quem não precisa levantar a voz para ser ouvido. Carregava nas mãos uma pasta simples e o olhar tranquilo. O tipo de tranquilidade que precede decisões firmes. Marcelo engoliu em seco. "Bom dia, senhor Henrique", tentou dizer, mas a voz saiu trêmula. Henrique apenas assentiu, caminhando até o centro da loja. Olhou ao redor. Os carros reluziam sob as luzes frias. O chão polido refletia o luxo de sempre, mas o ar estava diferente. O brilho não vinha mais do orgulho, e sim do medo. "Sentem-se", disse calmamente. Os funcionários obedeceram. O som das cadeiras sendo arrastadas soou como um trovão no silêncio. Henrique abriu a pasta e tirou algumas folhas. Depois olhou para todos. "Eu fundei esta empresa há mais de 20 anos", começou com voz firme e pausada. "E desde o primeiro dia eu ensinei a todos que o verdadeiro valor de um negócio não está no que ele vende, mas em como ele trata as pessoas." As palavras ecoaram devagar, cortando o ar como lâmina. "Ontem eu vi essa verdade ser esquecida aqui dentro." Ele fez uma pausa. "E vi também que o respeito, quando some, arrasta junto tudo o que há de mais importante." Marcelo abaixou o olhar. Jéssica prendeu a respiração. Eduarda o observava em silêncio, com os olhos marejados. Henrique continuou. "Eu não vim aqui para gritar nem para humilhar. Não é assim que se ensina caráter. Mas vim para lembrar o que ele significa." Deu um passo à frente. "Dignidade não é uma roupa cara. Respeito não depende de aparência. E empatia não é um favor. É obrigação de quem tem coração." O salão permanecia mudo. Era possível ouvir apenas o som distante do ar-condicionado e o bater compassado de alguns corações. Henrique inspirou fundo e prosseguiu. "Marcelo, durante anos, eu confiei em você para representar esta marca. Mas ontem eu vi um homem diferente do que contratei. Vi alguém que se esqueceu que o poder de um gerente não está em mandar, e sim em dar exemplo." Marcelo tentou se levantar aflito. "Senhor Henrique, por favor." "Eu me perdi, eu admito. Mas foi um momento, um impulso." Henrique levantou a mão, pedindo silêncio. "A pior perda é aquela em que a gente esquece quem é." Olhou-o nos olhos. "A partir de hoje, você não faz mais parte desta empresa." O impacto foi imediato. Marcelo ficou imóvel, como se as palavras pesassem toneladas.
A cor sumiu do rosto. Alguns colegas trocaram olhares de espanto, mas ninguém se atreveu a falar. Henrique, então, se virou para os outros 2 vendedores que haviam rido da cena no dia anterior. "E vocês", disse com tom calmo, "também não farão mais parte desta equipe. O desrespeito que presenciei aqui não tem espaço onde há valores." Os 2 homens abaixaram a cabeça, constrangidos. Nenhum tentou argumentar. Por fim, ele olhou para Jéssica, que tremia visivelmente. Ela já chorava antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. "Eu cometi um erro terrível, Sr. Henrique." A voz dela vacilava. "Eu não sabia quem o senhor era. Eu me deixei levar pelos outros." Henrique esperou ela terminar. Depois respondeu com serenidade. "Desculpas depois da humilhação não apagam o que foi dito diante de quem mais precisava de humanidade." A frase caiu sobre ela como uma sentença. Jéssica cobriu o rosto com as mãos e chorou baixinho. Henrique, porém, não havia dito aquilo por vingança. Falava com a dor de quem realmente se importava com o que estava sendo construído ali. Fez uma pausa e olhou em volta. "Todos vocês foram testemunhas. Ontem, uma pessoa entrou aqui e foi tratada como se não tivesse valor. Vocês riram, se calaram ou apenas observaram." Ele olhou para Eduarda. "Mas houve alguém que escolheu agir diferente." Eduarda congelou. Sentia todos os olhares se voltando para ela. Henrique deu alguns passos até onde ela estava. "Eduarda, ontem você foi a única pessoa que me tratou com respeito. Você não sabia quem eu era, não esperava nada em troca, e ainda assim foi humana." Ela tentou falar, mas as palavras não saíram. Henrique continuou. "É de pessoas como você que essa empresa precisa. Por isso, a partir de hoje, você assume como supervisora de atendimento desta unidade." O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas por um suspiro coletivo. Eduarda levou a mão ao rosto, incrédula. "Senhor Henrique, eu não mereço isso. Eu só fiz o que achei certo." "E é justamente por isso que merece", respondeu ele. "Porque fazer o certo quando todos estão errando é o que diferencia quem tem caráter de quem apenas segue ordens." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Obrigada, Sr. Henrique, de coração." Ele assentiu, e um leve sorriso quebrou o semblante sério. "Continue sendo quem você é, e lembre a todos, inclusive a mim, que humildade nunca sai de moda." Aquelas palavras pareciam acender algo em cada um dos que ficaram. Marcelo, parado ao fundo, observava em silêncio, com o rosto marcado pela derrota. Talvez ali, pela primeira vez, compreendesse o peso da própria soberba. Henrique voltou a olhar para o grupo. "Quero que isso sirva de lição para todos. Não estou aqui para destruir carreiras, mas para reconstruir valores. O que aconteceu ontem não será esquecido, mas pode ser lembrado como o dia em que esta empresa começou a mudar." Fez uma pausa, respirou fundo e concluiu. "A partir de hoje, quero que cada cliente que entrar por aquela porta, seja ele um milionário ou um trabalhador comum, receba o mesmo olhar, o mesmo respeito e o mesmo sorriso. Essa será a nova regra aqui dentro." Ninguém respondeu, mas o silêncio já não era mais de medo. Era um silêncio de reflexão, de consciência, de mudança. Henrique fechou a pasta, ajeitou o terno e disse: "O verdadeiro valor de uma empresa não está nos números do relatório, mas no espelho que ela encara ao final do dia. E o espelho que vi ontem me envergonhou. Hoje quero começar a limpá-lo." As palavras dele ficaram suspensas no ar como uma promessa. Eduarda enxugou as lágrimas, ainda sem acreditar no que acabara de acontecer. Henrique caminhou até ela, estendeu a mão e disse baixinho: "Continue fazendo o que sempre fez, tratar as pessoas como pessoas. Isso é o que me faz acreditar que ainda há esperança." Ela apertou a mão dele, emocionada. O gesto era simples, mas carregava o peso de uma transformação. Henrique então se afastou, deixando a loja em silêncio.
Ninguém se mexeu por alguns segundos, até que Eduarda respirou fundo e olhou em volta, sentindo que, de algum modo, aquele ambiente e a vida dela nunca mais seriam os mesmos. 2 semanas haviam se passado desde o dia da reunião que mudara tudo. O sol de fim de tarde atravessava as amplas janelas da Vasconcelos Premium Motors, iluminando o salão agora silencioso, sereno, quase irreconhecível. Os carros continuavam impecáveis. O piso brilhava como sempre, mas o ambiente parecia outro, mais leve, mais humano. Henrique observava de longe, parado diante da vitrine, como um visitante comum. Não usava mais o disfarce de mendigo, nem o olhar severo do empresário ferido. Agora havia algo diferente em sua expressão, uma mistura de paz e aprendizado. Do lado de dentro, Eduarda orientava 2 novos vendedores sobre a forma correta de atender um cliente. Falava com calma, sem tom autoritário, com aquele mesmo sorriso gentil que um dia oferecera a ele quando todos o ignoraram. Lembrem-se, dizia ela, um bom atendimento começa com o olhar. Se alguém entrar por aquela porta, não olhem a roupa, olhem o rosto. Todo mundo merece ser ouvido. Os 2 assentiram, atentos. Henrique observava em silêncio, com orgulho contido. Desde aquele dia, muita coisa havia mudado. Os treinamentos de ética e empatia que ele mesmo implantara estavam sendo aplicados em todas as filiais. Eram encontros simples, mas transformadores. Histórias reais de superação, palestras sobre respeito e dinâmicas que faziam os funcionários se colocarem no lugar do outro. O resultado era visível. As conversas arrogantes sumiram. Os cochichos e risadas disfarçadas deram lugar a cumprimentos sinceros e gestos de gentileza. Até os clientes percebiam. Henrique caminhou devagar até o balcão, onde um jovem o reconheceu e correu para cumprimentá-lo. «Senhor Henrique, que honra o senhor por aqui!» Ele sorriu. «Vim apenas ver como andam as coisas. E pelo que estou vendo, andam bem.» O rapaz assentiu, empolgado. Depois daquele dia, ninguém aqui é o mesmo. A Eduarda, ela virou uma inspiração para todos nós. Henrique olhou na direção dela. Eduarda estava com os cabelos presos num coque simples, o crachá novo pendurado no peito com o título de Supervisora de Atendimento. Falava com firmeza e empatia, conquistando respeito não pela autoridade, mas pela essência. Ele caminhou até ela. «Posso interromper um instante?» Ela se virou surpresa e abriu um sorriso discreto. «Senhor Henrique, claro, que bom vê-lo por aqui.» «O prazer é meu», respondeu ele. «Vim ver como está se saindo.» Tentando seguir o exemplo que o senhor deu. Ela sorriu um pouco envergonhada. Ainda é estranho pensar que tudo mudou por causa de um simples copo d'água. Henrique riu de leve. «Não foi o copo, Eduarda, foi o gesto. Às vezes, o menor ato de bondade é o que mais expõe o coração de quem observa.» Ela abaixou os olhos emocionada. «Eu só fiz o que achei certo. E é por isso que está onde está», respondeu ele. Por um instante, o silêncio entre os 2 pareceu carregar mais do que palavras. Henrique observou os novos funcionários trabalhando, o clima de respeito, o sorriso dos clientes. Tudo ali era fruto de uma transformação que ele jamais teria imaginado encontrar da forma como encontrou. Eduarda quebrou o silêncio. «O senhor sabe, aquele dia me fez pensar muito. Eu sempre acreditei que gentileza é o mínimo, mas agora vejo que em lugares assim, às vezes o mínimo é o que falta.» Henrique concordou. O mundo anda rápido demais, e quando a pressa entra, a empatia costuma sair pela porta. Mas acredite, Eduarda, o que você fez me lembrou o porquê de eu ter começado tudo isso. Ela franziu o senho. O senhor fala como se também tivesse aprendido algo. Henrique deu um meio sorriso. Aprendi?
Descobri que até quem ensina precisa reaprender de vez em quando. Eu achava que bastava cobrar resultados, manter a empresa funcionando, mas esqueci de olhar se o coração das pessoas ainda batia por algo além do lucro. Eduarda assentiu, em silêncio. Um cliente idoso entrou na concessionária naquele momento, apoiado numa bengala. Os vendedores o atenderam com respeito, oferecendo cadeira e água. Henrique observou, com orgulho discreto, aquele simples gesto, o mesmo que iniciara toda a transformação, agora era regra. É bom ver isso, murmurou ele. Eduarda acompanhou o olhar dele. A gente só precisava lembrar o que significa tratar o outro com dignidade. Henrique respirou fundo. Às vezes é preciso um choque para acordar uma empresa inteira. Ela o olhou, pensativa. E o senhor? Está satisfeito com o resultado? Ele sorriu. Estou em paz. Isso é melhor do que satisfação. Um silêncio confortável se instalou entre os dois. Henrique olhou em volta uma última vez e caminhou até a saída. Eduarda o acompanhou. Antes de sair, ele parou diante da vitrine. O reflexo do sol batia no letreiro dourado. Vasconcelos Premium Motors. Mas, dessa vez, o brilho parecia diferente. Não era o reflexo do metal, e sim o reflexo de algo mais humano. Sabe, Eduarda, disse ele com voz calma. Durante anos eu achei que o sucesso de uma empresa dependia do quanto ela podia crescer. Hoje eu entendo que depende do quanto ela pode evoluir. Ela sorriu. E evoluir é diferente de crescer. Exatamente. Crescer é ficar maior. Evoluir é ficar melhor. Henrique deu um último olhar para o interior da loja e concluiu. Você ajudou essa empresa a evoluir. Eduarda sorriu emocionada. E o senhor me ensinou a acreditar que as pessoas ainda podem mudar. Henrique assentiu, com um olhar de admiração sincera. Todos nós podemos. Às vezes, basta um espelho e uma boa dose de verdade. Os dois se despediram com um aperto de mão. Ela voltou ao trabalho. Ele atravessou a rua andando devagar. Do outro lado, parou por um instante e olhou novamente para a concessionária. Por trás do vidro, via o reflexo de um lugar transformado. Não pelos carros, mas pelas pessoas. Na calçada, o vento da tarde balançava o terno dele. Um homem simples passou por perto, vendendo garrafinhas de água. Henrique tirou uma nota da carteira e comprou uma. O rapaz agradeceu, surpreso. Muita gente passa e nem olha, disse o vendedor. Obrigado, senhor. Henrique sorriu, entregando-lhe o troco. Lembre-se, meu amigo, respeito é a única coisa que a gente dá sem perder nada. O rapaz sorriu de volta, com gratidão sincera. Henrique continuou andando. Cada passo parecia leve, como se parte do peso do mundo tivesse ficado para trás. Ao longe, o sol descia sobre a cidade, tingindo os prédios de dourado. O reflexo do vidro dos carros fazia tudo brilhar, como se a vida devolvesse o brilho que a arrogância um dia roubara. Henrique parou por um instante, olhou para o céu e murmurou. O poder revela o que temos, o disfarce revela quem somos. Sorriu, sentindo o vento no rosto, e pela primeira vez em muito tempo teve certeza de que não precisava mais se disfarçar para enxergar a verdade. Deu as costas para a concessionária e seguiu seu caminho, com passos tranquilos. A vida, afinal, continuava, e agora, de um jeito mais limpo, mais humano, mais digno. Enquanto o som da cidade se misturava à sua respiração, as palavras dele pareciam ecoar como uma lição, não apenas para aquela empresa, mas para todos os que um dia se esquecem de olhar o outro com respeito. O valor de uma pessoa nunca esteve no terno que ela veste, mas no respeito que ela oferece quando acha que ninguém está vendo. E assim, a história de um milionário disfarçado de mendigo não terminou com vingança, mas com redenção. Porque no fim, quem veste o orgulho acaba despido de humanidade. Mas quem se cobre de bondade jamais anda nu diante da vida. E agora me diz,
Você já imaginou passar pelo que ele passou? Já foi julgado pela roupa que vestia ou pela aparência que tinha? Quantas pessoas você acha que já foram humilhadas só porque pareciam não ter nada? E quantas delas, assim como Henrique, carregavam dentro de si o verdadeiro valor que ninguém enxergava? A vida tem um jeito curioso de ensinar. Um dia a gente se sente pequeno. No outro, é a própria vida que mostra quem realmente é grande. Agora eu quero saber de você. Você achou merecido os funcionários terem sido demitidos ou achou que o Henrique pegou pesado e deveria ter dado uma segunda chance? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber sua opinião. E se essa história te emocionou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda vem muita história que vai te fazer refletir e acreditar de novo nas pessoas. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o respeito não custa nada, mas vale tudo.